Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus por nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero cumprimentar aqui a Alexia e o Jerônimo. Faz assim. São os nossos vizinhos ali do prédio. Que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz com a visita de vocês aqui nessa noite. Se sintam em casa. Amém? São gaúchos, né? De Porto Alegre. Lagoa Vermelha. Eu fiquei sabendo que vocês são amigos do Cláudio Gaúcho. Meu Deus do céu. O Cláudio, ele congregou com a gente aqui há alguns anos, né? O Cláudio é um irmão muito querido. E a gente tem uma aliança com o Cláudio. Quando vocês falar com ele, falam assim: conhece o Dani? Cláudio, algumas vezes o Cláudio já foi meu confidente de pecados. Eu confessei coisas minhas para ele, ele confessava as coisas dele para mim. É um irmão muito querido. E eu estou feliz com a visita de vocês aqui nessa noite. Vocês estão em casa. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar um texto com a amada igreja, que está lá no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 1. Eu fico ouvindo esse fundinho musical, irmãos. Essa é a música que eu ponho todos os dias à noite quando eu vou botar minhas filhas para dormir. Eu ligo essa música no celular, no carro, no quarto. E eu oro com elas, né? Depois de um período difícil que elas não querem dormir, né? E eu começo a orar, ponho esse fundinho. E várias vezes eu sinto a presença de Deus no quarto com as minhas filhas. Às vezes, né, depois de algumas broncas que eu dou nelas, porque elas não querem dormir, e às vezes até eu me irrito, né, com a minha filha mais nova, que ela fala que o braço está incomodando, a perna está incomodando, e começa a chorar e não quer de jeito nenhum. E às vezes eu tenho que pegar um pouquinho firme com ela, e quando eu pego mais firme com ela, e ela para, e eu nervoso, ela fala assim: pai, agora a hora. Nervoso, cabreiro, assim, Luiz Felipe. Eu várias vezes falo: como é que eu vou orar no momento dessa, minha filha? Como que eu vou orar? O pai está nervoso agora. E Deus já me falou uma vez: se você só fala comigo quando você está calmo, você só dirige palavras a mim quando você está sereno, ou eu não te conheço, Daniel? Às vezes é com os nossos filhos que Deus mais fala. Deus, ele é um Deus que ele gosta de sinceridade. Amém? Palavras bonitas não impressionam Deus. Deus não se impressiona com as pessoas. Deus, ele te conhece, ele te sonda, diz o salmista, né? Antes que saia da nossa boca qualquer palavra, ele já sabe que a gente vai falar. Então Deus não se impressiona com nada. Deus, ele só quer que você exponha quem você é. Talvez seja por isso que Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Deus busca os verdadeiros, porque os falsos estão a todo momento se manifestando. Mas os verdadeiros, ele está atrás. Pessoas que não são hipócritas diante dele, que falam a verdade, que falam que não são tão bons assim como as pessoas pensam que são. Deus, eu sou esse pai aqui, que miro com as minhas filhas quando elas estão indo dormir. E esse tipo de relação que nós devemos ter com o Senhor. Uma relação sincera.
Um dia quando a gente está querendo, com desejo, né, de matar um. Ou sou eu que tenho desejo de matar pessoas durante o dia? Deus, eu estou com vontade de matar alguém agora, de tão nervoso que eu estou. E a gente começa a proferir palavras a Deus, e Deus acalma o nosso coração. Porque Deus só trabalha em cima de verdade. Deus não se relaciona com hipócritas. Amém? Eu quero compartilhar um texto que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outro era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor abundantemente e votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, de forma benigna, se tu me atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar. Espírito Santo, nós rogamos pela tua presença nesse momento. Antes de qualquer coisa, nós queremos que o Senhor participe desse momento de reflexão da tua palavra. Pai, se o Senhor não convencer os nossos corações, tampouco igreja ou homem algum consegue fazer isso. Os homens emocionam, mas o Senhor convence.
Os homens, Senhor, trazem arrepios, podem até produzir lágrimas nos olhos, mas o Senhor converte o nosso coração verdadeiramente. E nós não queremos, Senhor, nada além que venha da Tua parte nessa noite. Toca nos nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais e o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Assim nós oramos. O título dessa mensagem é Ana, a mãe de Samuel. Muitas pessoas conhecem e já ouviram falar sobre Samuel, mas não se lembram, às vezes não se lembram que Ana foi a mãe de Samuel. Essa mulher, ela passou por um momento muito difícil, de muita angústia, de muito desgosto, de muita afronta. E geralmente as grandes bênçãos que o Senhor tem reservado não somente pessoalmente para nós, mas para as pessoas que nos rodeiam. Essas bênçãos às vezes elas vêm cercadas de momentos de angústia, momentos de deserto, momentos onde nós não entendemos o que está acontecendo, um momento de ausência de resposta. Se não estamos tão apegados ao Senhor, perguntamos para nós mesmos: Deus se esqueceu de mim? Penina cheia de filhos e eu, Senhor? As coisas acontecem com os outros e comigo não. Mas será que é só comigo, Deus? O problema está em mim? A bênção que essa mulher, Ana, queria, a sua competidora, assim diz a Bíblia, a outra mulher do seu esposo, Penina, tinha de sobra. Aquilo que ela queria, aquilo que ela almejava, uma pessoa que queria o seu mal tinha de sobra. Imagine você se colocar no lugar dessa mulher. Diferentemente dos nossos dias, onde é uma opção, quem somos nós aqui para falar que está certo ou errado, mas diferentemente dos nossos dias, onde muitas mulheres hoje não querem ter filhos, nessa época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher discriminada. E eu vou um pouquinho mais além. Uma mulher que era estéril era uma mulher, segundo o costume, amaldiçoada por Deus. Era uma mulher, irmãos, que não servia para nada. Olha a mentalidade das pessoas nessa época. Não era o que estava no coração de Deus. Mas uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher que não servia para nada. Como se uma mulher servisse só para gerar filhos. Uma mulher, ela tem muito mais utilidade do que propriamente gerar filhos. Gerar filhos é uma das utilidades que uma mulher tem. Uma mulher, ela serve para estar do lado do homem como ajudadora, como auxiliadora. Uma mulher, ela completa uma família. Uma mulher, ela completa um casamento. Não existe casamento de uma pessoa só. Não existe casamento de duas pessoas do mesmo sexo, segundo a Bíblia. Deus fez homem e mulher, e ambos se completam. Só que nessa época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher desprezada. Só que Ana recebia o desprezo de Penina, mas tinha, segundo a palavra de Deus, o amor do marido. Sabe, queridos, todos nós temos uma Penina perto de nós. Pessoas que querem o nosso mal. Pessoas que em determinado momento nos desprezam, nos colocam para baixo com palavras.
Mas quem tem Penina, também tem Eucana. Não se esqueça disso. Se você tem alguém que te coloca para baixo com algumas palavras, você sempre vai ter do teu lado um Eucana, que é amoroso, que oferece porção dobrada pela tua vida, que te ama mais do que qualquer coisa. Só que nós temos uma tendência muito grande de nos comparar com Penina. Imagine, Ana, mulher de um homem conhecido, mulher de um homem que tinha outra mulher, que tinha alguns filhos, e ela estava lá no meio daquela família toda. As pessoas olhavam para ela assim: essa mulher é estéril, essa mulher não serve para nada. Penina olhava para ela assim, diz a Bíblia, né? Verso 6: e a sua competidora Penina excessivamente a irritava para embravecer. Ela ficava alfinetando Ana a todo momento: ou estéril, ou mulher que não serve para nada. Nós não devemos nos comparar com Penina. Nós temos que entender que Deus tem algo reservado para nós, particular a nós. Amém? Deus tem um Samuel para nós. Deus tem um Samuel para nós. O problema é que Samuel não vem no tempo do homem, Samuel vem no tempo de Deus. Samuel, ele vem quando Deus quer, quando Deus planeja. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. É isso que diz a Bíblia, irmãos? Ali não era simplesmente um problema genético, um problema de saúde. Deus havia cerrado. E por que Deus cerrou a madre dessa mulher? Por que Deus cerra, abre aspas, madres na nossa vida, para que a gente não venha gerar algumas coisas? Por que Deus fecha algumas portas? Por que Deus impede que algumas coisas aconteçam no nosso tempo? Por que Deus permite que a gente venha ficar angustiado, sendo que somos fiéis ao Senhor? Por que Deus permite alguns porquês virem na nossa mente? Por quê? Será que Deus não vê as minhas lágrimas? Será que Deus não vê a amargura do meu coração? Será que Deus não sabe que eu só sirvo para gerar filhos? Será que Deus não entende que a minha vida não faz sentido se eu não tiver um filho? Deus, ele conhece o teu coração. E Deus, ele enxerga a tua angústia, meu querido. Quer você creia ou não, Deus tem visto todas as tuas lágrimas. Deus tem enxergado a tua dor. Deus tem visto a minha angústia. Só que Deus, ele vai fazer no tempo certo, na hora certa. Porque Deus tem um propósito muito maior do que te dar um filho. Entenda o que eu estou falando. Deus não quer somente te dar um filho. Deus está pensando numa nação. Deus está pensando num povo. Deus está pensando em Israel. Eu coloco essa mensagem na vida de Ana em 3 tempos. O tempo difícil, um tempo de mudança e um tempo de alegria. E eu creio que todos nós vivemos um tempo assim. Um tempo de angústia, um tempo de luta, de dificuldade, de prova, um tempo de lágrimas. Seja em que área for, Deus permite que esse tempo difícil, esse tempo de provação, se torne num tempo de mudança, quando nós começamos a fazer coisas diferentes. Não tem mais a ver com Deus, mas tem a ver com o posicionamento nosso. Começamos a agir diferente. E quando nós agimos em conjunto com o Senhor, entramos nesse tempo de alegria.
Ah, Dani, então eu estou nesse tempo difícil, eu já quero ir lá direto para o tempo de alegria. Eu quero viver coisa boa. Eu quero dar sorriso no rosto, eu quero festa. Irmãos, para você viver um tempo de alegria, é necessário que você mude em algumas áreas. É necessário que você faça algumas coisas diferentes. No verso 5, você que está com a sua Bíblia aberta, você que está assistindo essa palavra na sua casa, no verso 5 diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto Eucana a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Para você entender o que estava acontecendo aqui, de ano em ano, Israel ia até Siló, aonde estava o templo do Senhor, os sacerdotes, e uma vez por ano eles levavam sacrifícios. E era o costume do povo fazer isso. E em todos os anos Eucana, ele levava sacrifício para Penina, ele levava um sacrifício para cada filho de Penina. Só que diz a Bíblia que para Ana, Eucana levava uma parte excelente. O sacrifício que ele levava, o cordeiro que ele levava era melhor. Era uma parte excelente. Imaginemos, irmãos, por favor, eu estou só dando um exemplo, tá? Não vai falar que o pastor aqui é herético. Para os filhos de Penina, ele dava lá R$100 para cada filho. Para Penina ele dava R$200. Só que para Ana ele dava R$5.000. Você entendeu? A oferta que ele oferecia para Ana era excelente. Só que mesmo diante das ofertas que ano após ano Eucana oferecia no templo, diz a Bíblia que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles pertenciam à tribo de Levi, eles eram descendentes de Arão, e eles eram responsáveis pelo sacrifício no templo. Eles eram aqueles que estavam trabalhando para Deus nos sacrifícios. E diz a Bíblia um pouco mais para frente, depois você pode ler, no começo do livro de 1 Samuel, que esses 2 filhos de Eli, eles eram corruptos. Eles roubavam o sacrifício das pessoas. Imagina, irmãos, o cara vinha lá no gasofilácio, que não era o caso da época, lá eles ofereciam animais, vinha aqui, oferecia aqui um dinheiro. Chegava no final do culto, o filho do sacerdote ia lá no gasofilácio, ou não é? Pegava metade lá da oferta lá e botava no bolso. Saía dali e ia pro rodízio de pizza. Eles de forma costumeira faziam isso. As pessoas começaram a falar para Eli, o pai: ó, os teus filhos são bandidos. Os teus filhos são corruptos. Faz alguma coisa, Eli. Eli fazia vista grossa para os filhos. Não somente isso, mas os filhos de Eli, eles traziam mulheres e se deitavam com as mulheres dentro do templo. Promiscuidade pura. Irmãos, Deus estava por aqui com Eli e com os filhos. Deus não aguentava mais. Porque Deus não suporta líder corrupto. Deus dá um tempo. Deus deu um tempo para que Eli viesse fazer alguma coisa. Só que a pergunta que eu me fiz: por que Deus cerrou a madre de Ana? Deus poderia, tadinha dela, né? E tadinha mesmo, irmãos, porque era uma angústia muito grande. Deus poderia ter concedido o desejo do coração dela. Então, filho, tudo que Ana queria, ô Jerônimo, era um filho nos braços. Deus, a minha bênção, a glória para mim vai ser se eu tiver um filho no braço. Mas Deus não estava somente prevendo isso, Deus já estava pensando num substituto para Eli. Deus já estava prevendo uma mudança
de liderança em Israel, eliminando os filhos corruptos, eliminando um pai banana que não corrigia os filhos e colocando um homem sério no lugar deles. E quem era esse homem? O filho da Ana. Então, Ana, eu vou serrar tua madre por um tempo. Tu não está entendendo isso, mas eu já estou vendo lá na frente. Os meus pensamentos, Ana, são mais altos do que os teus. Os meus caminhos, eles são mais altos. O que você está pensando hoje, eu estou vendo lá na frente. Você quer um filho, eu estou vendo aqui um grande líder para Israel. Eu estou vendo um homem que vai fazer a diferença na nação. Ah, se nós pensássemos dessa forma. Ah, se nós entendêssemos que Deus tem impedido algumas coisas de acontecer com a gente. É porque Deus está lá na frente já pensando em coisas maiores. Ah, se a gente entender que Deus tem cerrado a madre, porque lá na frente Ele vai colocar coisa grande. Se talvez Deus tivesse concedido a Ana um filho imediatamente, ela não tinha consagrado esse filho ao Senhor. Ela não tinha entregue esse filho em Siló para ser líder, para ser sacerdote. Ana estava pensando no momento, em ser mãe. Deus estava pensando em Israel. Deus estava pensando, não, esse menino ele vai ungir o rei Davi, o maior rei de Israel. Esse menino, ele vai combater a corrupção dentro de Israel. Esse menino vai converter novamente o coração dos homens que haviam se esquecido, que deixaram de ofertar, que deixaram de sacrificar, que deixaram de ser fiéis a mim por causa da corrupção dos filhos de Eli. Esse menino ele vai voltar novamente o povo para mim. Talvez Deus ainda não permitiu que algumas coisas aconteçam na tua vida, meu querido. É porque Deus está preparando você. E está preparando aquilo que Ele vai te dar para algo muito maior que você não imagina lá na frente. E isso é confiança. Só que somente confia quem se relaciona. Somente confia quem conhece. Você não entrega a sua filha para qualquer um, o seu filho para qualquer um. Você não deixa valores altos com qualquer um. Você não entrega o teu carro, a tua casa. Você não deixa qualquer um dormir na tua casa. Você só permite que se aproxime de você quem você confia. E sabe por que muitas vezes nós não confiamos naquilo que Deus tem para nós? Porque ainda nós não o conhecemos da forma que Ele deveria ser conhecido. Por isso que Deus está permitindo que a gente venha passar por alguns vales, por algumas dificuldades, por algumas dores. Sabe por quê? Porque Ele quer se mostrar, se revelar. Sabe por que Jesus Cristo permitiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o meio daquela tempestade? Você conhece a história, os discípulos estavam lá na margem e Jesus entra dentro do barco e passem para o outro lado. Jesus já estava prevendo que no meio daquele trajeto eles iriam enfrentar uma tempestade. Mas que Deus é esse, que Senhor é esse que tira os discípulos num lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de bonança e coloca dentro de um barco para que eles venham passar por apuros? Que Deus é esse que enfia os discípulos no meio de uma tempestade? Sabe por que Ele colocou? Porque Ele queria se revelar no meio da tempestade. E os discípulos agora não conheceriam somente o Senhor que curava enfermos, agora eles iriam conhecer o Deus que acalmava a tempestade, um Deus que está acima de tudo, um Deus que se revela no meio da prova. Ah, é um fantasma, diz os discípulos. Não foi isso que eles falaram? Ah, é um fantasma assim que eu e você falamos no Senhor. Senhor, isso que eu estou vivendo, isso aqui é uma tormenta, isso aqui é um filme de terror. Deus, não pode ser verdade, eu estou passando por isso, é um fantasma. Sou eu, meu filho, se manifestando de uma forma que ainda você não conhece.
Você conhece o Deus dos louvores. Você conhece o Deus do domingo à noite. Você conhece o Deus dos stories, dos rios. Mas você não me conhece ainda da forma que eu sou. Um Deus de perto e não de longe. Um Deus que cura enfermo, mas um Deus que também acalma a tempestade. Um Deus que cerra a tua madre hoje, para que lá na frente você venha a ter um rei. Não seja imediatista. Daniel, não seja imediatista. Os planos de Deus são maiores. O tempo de Deus é perfeito. Ainda que nós não entendamos o porquê que a gente não tem filhos, Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ainda que você não entenda, meu querido, Deus sabe o que está fazendo, amém? Ele não perdeu o controle. E o que eu acho maravilhoso, irmãos, é que diz o verso 7: assim fazia o Cana de ano em ano. Não foi uma tribulação, irmãos, de um mês, tá? E não foi uma provinha de 5 meses. De ano em ano em ano. Eu acredito que foram muitos anos que essa mulher passou por angústia por não ter filhos. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que ela chorava e não comia. Sabe, irmãos, eu aprendo muito nesse verso que nós não podemos demonstrar a nossa fraqueza para Penina. Nós precisamos chorar para quem vai resolver o nosso problema e não para Penina. Nós não podemos mudar os nossos hábitos por causa de Penina, Jerônimo. Penina irritava ela: tu és uma estéril, tu nunca vai dar um filho para Eucana. Ela ficava angustiada, triste, desanimada. Aí diz a Bíblia que ela chorava e não comia. Comer é um costume. Você não pode mudar os teus costumes por causa de Penina. Não deixe de comer por causa dela, irmão. E não chore, por favor, na frente de Penina. Tem pessoas que vão chorar, sabe aonde? No Facebook, no Instagram. Hoje não estou muito bem. O que aquelas pessoas lá que estão vendo aquela mensagem tem a ver com isso? O que aquelas pessoas podem fazer por você? Vá chorar no ombro de quem pode resolver o teu problema, meu querido. Vá chorar para quem pode te ajudar. Vá chorar para o teu pai. Vá chorar para tua esposa. Vá chorar para um grande amigo. Vá chorar para um pastor que é um homem de Deus. Não é para todo pastor que você deve chorar não, tá? Vá chorar do lado de pessoas que entendem a tua dor. Eu não sei se você lembra da passagem lá do livro de Daniel, quando foi levantado um decreto por Nabucodonosor, que não deveria adorar outro Deus, se não fosse a estátua levantada por ele. Lembra daquele decreto? Quem não se dobrar perante essa estátua aqui, vai ser jogado na cova dos leões. E qual era o costume de Daniel? O que ele fazia constantemente, antes desse decreto? A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia de janela aberta, em direção a Jerusalém. Veio o decreto. Ele parou de orar, irmãos? Ele parou de comer por causa de Penina? Diz a Bíblia que ele continuou orando. O seu costume permaneceu. Quantas pessoas, por causa de algumas afrontas, param, desistem? O Romaldo falou sobre isso hoje no começo do culto. Permaneça, não desista. Está difícil, meu querido.
Está difícil até para o diabo, ele tem os dias contados. Ele já sabe o fim dele. Está difícil para um monte de gente. Está difícil para você que está hoje com essa dor de cabeça. Tem pessoas que não têm 2 braços e 2 pernas. Está difícil para você, meu querido, que está curtinha a grana. Tem pessoas que tudo que queriam comer era um prato de arroz. Então não é momento de parar o teu costume, aquilo que você faz por causa de Penina. No verso 8, diz a Bíblia: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? E por que tu não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ô irmãos, que cabra petulante, né? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu quero te explicar o que ele estava falando aqui. Primeira coisa, a Bíblia diz que de ano em ano Eucana oferecia uma oferta excelente por Ana. E por que ele só faz essa pergunta depois de ter passado muitos anos? Por que a Bíblia fala isso só depois de muito tempo? Quero eu entender, é o que eu penso, tá, meu irmão? Que Ana se fechou naquela angústia dela. Ela se isolou, ela chorava diante de Penina porque Eucana estava trabalhando com seus afazeres, o marido estava fora durante o dia. Ela sofria em casa junto com Penina irritando ela, mas diante de Eucana ela não abriu o coração. A angústia que ela estava passando durante aquele tempo todo, ela ficava para ela. Ela guardou aquilo. Você conhece pessoas que estão angustiadas, deprimidas, depressivas, e não fala para ninguém, se isola, se fecha, não procura ajuda de ninguém, não fala para ninguém. Passa ano e passa ano e a pessoa não fala nada, com aquela amargura, com aquela tristeza. Provavelmente, nesse momento, talvez eles tiveram alguma conversa e Ana abriu o coração para ele. Então, Eucana fala assim: mas por que tu está chorando? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Eu quero entender, irmãos, algumas pessoas falam, por que ele fala assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Talvez Penina tinha 5 filhos. E ele fez uma analogia assim, ó, ainda que tu tivesse 10, o dobro de Penina, eu não sou melhor do que o dobro de filhos da tua competidora? Depois dessa pergunta, no verso 9, diz a Bíblia que Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Agora ela já estava comendo, tá, irmãos? Iniciou o período da mudança. Antes ela não comia e chorava. Estão aqui comigo, irmãos? Quem está com sono aqui, abre bem os olhos assim, irmãos, aqui, ó, faz assim. Tem uns irmãos aqui que... não estou vendo ninguém, tá, irmão? O que foi, Sônia? Ou não é? Não. Que isso? Não, mas eu não vi nada não, tá? Eu não vi nada. Hoje eu não vi nada. Hoje eu não vi nada, de verdade. O óculos às vezes bate o brilho assim, a gente não vê. Ana inicia o processo de mudança. Ela não comia, agora ela começa a comer. Ela bebe e come e ela vai até Siló. Diz o verso 9: Ana se levantou depois que comeram e beberam, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, que maravilhoso esse texto. Ana antes estava acostumada, Luiz Felipe, a chorar para Penina. Agora ela vai diante do Senhor com amargura de alma, amargurada, triste, arrebentada, Thay.
mas ela vai chorar diante de Deus. As lágrimas agora delas são derramadas perante o Senhor, não perante Penina. Não diante de uma pessoa que não pode fazer nada. Eu não sei se acontece com você às vezes, quando você está orando. Às vezes a gente consegue falar algumas coisas para Deus. Deus, eu não estou me sentindo muito bem, estou passando por isso. Senhor, aquela situação lá, Senhor, por favor, põe a mão naquilo. Mas tem dias, irmãos, que a gente não consegue falar nada. Tem dias, o que sai da gente são lágrimas, e a gente só chora. Eu entendo que essas lágrimas, elas têm um peso tão grande nos céus. E essas lágrimas diante do Senhor servem como bálsamo, servem como um rio que desce sobre nós. É um desabafo. Nós descarregamos diante do Senhor todo o nosso coração. Você precisa chegar diante de Deus e, às vezes, sem palavras alguma, liga um louvorzinho e só chora. Isso vai te fazer muito bem. Sabe por quê? Porque Deus entende o choro. Deus sabe que o choro muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Deus sabe às vezes que as palavras que nós proferimos não são tão verdadeiras quanto aquelas lágrimas. Ana parou de chorar para os outros e começou a chorar para Deus. Ela procurou agora a pessoa certa, quem poderia ajudar ela. Quem aqui está precisando de algo da parte do Senhor? Levanta a mão. Vá para Ele, meu irmão. Vá para o teu quarto. Mas Dani, eu já falei uma vez, já falei 2, já falei 3, já falei 6 vezes. Eucana, de ano em ano, em ano em ano, de ano em ano, continuava crendo que algo aconteceria com Ana. Quantas promessas de Deus passaram pelo processo do tempo? Quantas promessas da parte do Senhor escritas nesse livro passaram pelo processo do tempo? Você não pode desistir na primeira prova. Eu não posso desistir na primeira prova. Nós devemos permanecer. Mas agora clamando a pessoa certa. Amém? Procure a pessoa certa. Faz quanto tempo que você não vai para o teu quarto orar? Isso, irmãos, eu falo com muita sinceridade, as pessoas estão cada vez mais deixando de orar. Se tem 5 horas para ficar numa rede social, mas não se tem 10 minutos para ficar num quarto trancado. Se tem 10 horas para trabalhar, mas não se tem 15 minutos para ler a Bíblia. Como que você vai querer algo da parte de Deus se você não busca Ele? Ana começou no período de mudança a buscar ao Senhor e chorar diante do Senhor. E ela procurou a pessoa certa. Eu não sei se você lembra daquele texto lá no livro de Reis, onde Eliseu, ele estava na casa da sunamita, e a sunamita não tinha filhos. E você conhece a história, daqui a pouco Eliseu profetiza assim, ó, nesse determinado tempo, daqui a um tempo você vai ter um filho. E ela teve um filho, a sunamita. Passou um tempo, o filho morreu. Com um filho morto nos braços, ela chega diante do marido assim, ó, onde é que está o profeta? Eu preciso ir até ele, preciso correr até ele. Aí o marido dela pergunta assim, está tudo bem contigo, sunamita? Aí sabe o que ela responde para o marido? Está tudo bem. Com o filho morto nos braços, o filho morto lá. Está tudo bem contigo, mulher? Está tudo bem. Sabe por que ela responde isso? Porque ela tinha que abrir o coração para quem poderia resolver o problema dela.
O marido não poderia fazer nada por ela naquele instante. Somente o homem de Deus podia fazer. Somente Deus podia fazer. Então ela não saiu pelo Instagram, pelo Facebook, uma linguaruda da rua. Estou com problema. Não, ela procurou a pessoa certa. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, diz a Bíblia, ela rasga o seu coração. Eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma coisa? Eu estava muito bem resolvida na minha velhice, sem filhos. E agora estou passando por isso. Meu filho morreu. Ela rasga o seu coração, ela foi sincera diante de Eliseu. Eliseu vai até o quarto onde o menino morto estava. E o menino ressuscita. Seja sincero diante de Deus, Ele conhece a tua dor. Ele sabe quando você não está bem. Para as pessoas você consegue esconder. Para a igreja você consegue esconder que você não está bem. Mas para Deus não. Deus não adianta você chegar com uma capa. Oh Senhor maravilhoso. Não, Ele sabe que você está arrebentado por dentro. Para Ele você pode falar. Para Ele você pode rasgar o teu coração. Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque isso não muda na minha vida. Fala com respeito, irmãos, mas seja sincero. Deus, até quando? Até quando a minha madre vai estar cerrada? Deus tem um tempo certo para operar aquilo que você espera, amém? A gente tem um testemunho muito lindo aqui dentro da igreja. Não sei se o Círio e a Aline estão vendo a mensagem. Estão dormindo já? Eu falei assim, eu não sei se o Círio, o Romero já fez assim lá atrás. O que eu não? Amém. Eu não sei se o Círio e a Aline estão vendo pela internet, mas o Círio e a Aline durante alguns anos esperaram por um filho. Vocês sabem a história. E quantas vezes esse casal com amargura de coração chegaram aqui na igreja tristes. E quantas vezes eles chegaram aqui em reunião de oração, na igreja, pedir oração. Quantas vezes nós oramos e nós profetizamos sobre a vida deles, que eles teriam um filho. E depois de 7 anos, Deus manda o Lucas, que hoje é o xodó de todo mundo. E sabe por que Deus não abriu a madre deles antes? Porque Deus estava esperando pelo Lucas. Tinha a ver com o Lucas também, Doroti. Não tinha a ver só com eles. Se talvez eles tivessem filho antes, lá no primeiro ano, quem seria o Lucas? Se Deus tivesse abrido a madre Diana logo no início, quem seria Samuel? Talvez Samuel seria mais um, que nós nem iríamos conhecer. Diz a Bíblia, eu vou deixar isso para o final. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Você lembra daquela passagem lá em João capítulo 11, onde Jesus Cristo é chamado pelas irmãs de Lázaro, que Lázaro estava doente com uma enfermidade próxima da morte. E Jesus, ao ouvir isso, ele vai para outro lugar e fica ausente 3 dias. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto, com morte de 3 dias. E eu acho engraçado que tanto Maria como Marta, quando veem Jesus Cristo, elas rasgam o seu coração para Jesus e falam assim: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
Senhor, por que tu não veio? Sabe por que Jesus não veio naquele momento? Porque se Jesus estivesse lá naquele momento, ele iria curar uma enfermidade. Mas pelo fato de Jesus ter vindo 3 dias depois, ele não curou uma enfermidade. Ele ressuscitou um morto. E a glória de Jesus foi muito maior. E agora não era, você já ouviu eu falar isso várias vezes, agora não era mais a vida de Lázaro, mas agora era a vida de Jesus em Lázaro. Agora não tinha mais a ver com a força do homem, mas agora era o milagre de Deus ambulante, caminhando sobre Betânia. Jesus, ele diz tanto para Maria como para Marta: fique tranquila, não chore. Como pode alguém dizer isso diante de um velório? O irmão morto. E ele fala assim: fica tranquilo. Fica tranquilo, eu sei o que eu vou fazer. E Deus, ele diz todos os dias para nós: não temas, não te assombres, não te desespere. Eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo. Não temas. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu paro para meditar sobre isso, eu sou obrigado a me desarmar diante do Senhor, porque todos os dias eu sou tentado a questionar a Deus: por que a madre está cerrada? Por que algumas coisas não aconteceram ainda, Deus? O que eu tenho que fazer, Pai? E Deus está te dizendo: procure a ajuda da pessoa que pode resolver o teu problema. Deus sabe o que está fazendo. No verso 11, a gente já está caminhando para o fim. E voltou Ana um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus, se tu me concederes isso, se tu me der isso, eu devolvo para ti. Deus, se tu me abençoar, agora essa bênção, tu vais fazer parte dessa bênção. Aí está, penso eu, uma das grandes diferenças do que diferencia um homem e uma mulher de Deus do que aqueles que não são de Deus. Bênção todo mundo quer, promessa todo mundo quer, vitória todo mundo quer, refrigério todo mundo quer, abertura de madre todo mundo quer, alegria todo mundo quer, mas entregar e fazer Deus participar daquilo que Ele te dá, são poucos. São poucos. Deus, se tu me deres esse trabalho, Senhor, agora tu vais ter um homem que ajuda na obra de Deus. Senhor, se tu me entregar isso, agora sim, Senhor, eu vou te glorificar e vou te exaltar. Aí Deus te dá. Você não vem mais para a igreja, porque agora não tem mais tempo, tem que trabalhar, né, irmão? Deus te entregou. Vou falar em cima até desse contexto aqui. Deus te dá um filho. E agora você deixa as pessoas, você deixa o ministério, você deixa a igreja, você deixa a oração, você deixa a leitura da palavra, você deixa tudo por causa do filho. Na verdade, a bênção se tornou o Deus de quem a recebeu. Na verdade, tudo que você quer não é Deus, você quer resolver o teu problema. Você quer que Deus resolva a tua situação. E sabe por que Deus entregou Samuel para Ana? Porque Ele sabia que Ana iria oferecer Samuel para ele.
Sabe por que que Deus deu Isaque a Abraão? Porque Deus sabia que Abraão iria oferecer Isaque para ele. Sabe por que Deus tem abençoado muitas pessoas hoje? E as pessoas não mudam o coração, não mudam a mentalidade, não piram o cabeção por causa de bênção, porque sabe que o coração daquele ou daquela permanece nele, independente daquilo que ele dá. A pessoa quer Deus. Não tem a ver com aquilo que recebe, mas tem a ver com aquele que dá. Deus é maior do que Samuel. Deus está muito acima dos presentes. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e parece ser uma pergunta besta, mas responda para você mesmo. Se Deus hoje realizar todos os teus sonhos, e Deus resolver todos os teus problemas, pensa aí em 5 problemas que você tem hoje, meu querido. 5. Talvez tu tenha 100, mas pensa só em 5. Se Deus resolver todos os problemas e realizar os teus sonhos, você vai continuar buscando Ele da mesma forma? Ou Deus para ti é um bombeiro que em meio a um incêndio só serve para apagar o fogo? Ana propôs um voto que agradou a Deus. Depois disso ela foi para o templo. E depois de fazer esse voto, ela foi orar lá no templo. Diz a Bíblia que ela estava orando baixinho. E diz a Bíblia que ela estava lá orando e só os lábios dela mexiam. Eucana, que estava perto, olhou para ela e viu ela mexendo os lábios. Eucana não sabia o que estava acontecendo. Aí então ele olha para ela. Que isso? O que essa mulher está fazendo? Essa mulher é mulher de Eucana. Cana está bêbada, está embriagada. Eli achou que ela estava embriagada porque ela mexia os lábios e não saía som. Mulher, uma hora dessa do dia tu estás embriagada com vinho? Não, meu Senhor, eu estou amargurada de alma, de espírito, e eu estou aqui abrindo meu coração para Deus. Eu estou aqui descarregando o meu coração para o Senhor. Ah, minha filha, vai em paz e o Deus de Israel conceda o teu pedido. Conceda o teu pedido. Ana, no tempo de mudança, ela creu na palavra que saiu da boca de um homem de Deus. Você continua crendo que palavras são liberadas sobre a tua vida, amém? Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração. Tem coisas que eu ouço que eu falo assim, é para mim, eu recebo em nome de Jesus. Uma vez, eu tinha uns 17 para 18 anos, me lembrei aqui. Eu estava numa igreja em Navegantes, eu não lembro qual igreja que era. E a gente estava num intercâmbio com os jovens aqui da igreja. E eu estava com uma dor muito forte na minha cintura, na virilha, assim. E eu estava lá, irmãos. Aí o ministro de louvor, isso me marcou muito. O ministro de louvor falou assim, ó, quem quer ser curado agora, vem aqui na frente que eu vou orar e a pessoa vai ser curada. E eu fui lá na frente. E eu assim, meu Deus do céu, essa palavra é para mim, eu vou ser curado agora. E quando ele orou, naquele exato momento a dor na virilha passou. O milagre instantâneo. E quantas vezes que nós oramos e as pessoas não são curadas? O problema está em nós, está na pessoa. Eu acho que muitas vezes nós não recebemos porque nós não cremos de verdade. Eu creio em Deus, eu creio que o Senhor é todo poderoso, mas isso aqui não vai acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, que o Senhor Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Que o Senhor Ele continua curando,
que o Senhor Ele continua realizando sonhos, que o Senhor continua libertando, que o Senhor continua realizando sonhos, que o Senhor continua realizando sonhos, que o Senhor continua realizando sonhos. No verso 18, e disse ela então: acha a tua serva graça em teus olhos. Eu recebo, Eli, ela falou. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, quando a gente recebe algo da parte de Deus, isso automaticamente muda o nosso semblante. Quando a gente desabafa diante do Senhor, o nosso semblante já não é mais o mesmo. Nós precisamos ser muito sinceros diante de Deus, meu querido. Eu bato nessa tecla, porque nós precisamos usar desse atributo que existe da parte de Deus. Deus, Ele se relaciona com sinceros. Deus, Ele se relaciona com sinceros. Nessa sexta-feira agora, a minha esposa, ela saiu, foi para um encontro dos primos dela, e eu fiquei à noite com as minhas filhas em casa, e dei um banhozinho nelas, dei a comidinha, macarrãozinho, e botei elas para dormir, irmãos. 9 horas, coisa linda. 9 horas, né? Glória a Deus, aleluia, né? Os anjos começaram a vir ali na sala. Brincadeira. E essa semana que passou, irmãos, foi uma semana muito difícil para mim. Muito difícil, particularmente no meu trabalho. Eu fui bem afrontado por algumas pessoas, desprezado. Ou coisa ruim é ser desprezado. Eu perdi o controle em algumas coisas, sabe? Não que eu fui descontrolado, eu perdi o controle. Tem coisas que a gente consegue resolver, né? Tem coisas, irmão, que não dá mais. Perdeu o controle. E eu estava mal. Na sexta-feira à tarde eu falei para Samara: Samara, meu peito está doendo, Samara. Eu não estou aguentando tanta angústia. Samara saiu, botei minhas filhas para dormir. Tomei um sorvete, comi um chocolate, irmãos, e fui orar. Chocolate tu gosta, né, Jerônimo? E fui orar. Eu saí daquele momento tão leve, mas tão leve. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E tem dias que a gente, como eu falei assim, tem dias que a gente não fala nada para o Senhor. Eu só deitei no chão da sala. Que oração é essa? Eu peguei uma almofada no meio do tapete da sala. Eu liguei um louvor e eu fiquei assim estendido, deitado. E eu chorava só chorava. E pedia para que o Senhor viesse. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Não tenho muito o que falar. E eu chorava. Eu saí dali, irmãos, muito bem. Primeiramente por causa da oração, depois por causa do sorvete e do chocolate. Brincadeiras à parte, irmãos, quando nós procuramos a pessoa certa, que pode resolver os nossos problemas, algo começa a mudar dentro de nós. E diz o texto que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. A amargura tinha ido embora, Sônia. E diz o verso 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Eles fizeram aquilo que competia ao homem. Talvez quanto tempo fazia que Ana e Eucana
Quanto tempo fazia? Por causa da amargura da mulher. Não queira chegar perto de uma mulher amargurada. Amém? Homens, respeite uma mulher. A mulher já havia mudado o seu semblante. Eles tiveram relação. E naquele momento o Senhor se lembrou dela. Isso é uma expressão. Na verdade, Deus não havia se esquecido de Ana. Deus concedeu aquilo que ela tanto esperava. Ana então entra num tempo de alegria. Ana cumpre o seu voto e entrega Samuel para o serviço sacerdotal em Siló. Quantas pessoas que após receberem algo da parte de Deus se esquecem de Deus? Gente, eu não sou um pastor tão experiente, na verdade eu estou cheirando a leite ainda. Mas algumas pessoas já me procuraram angustiadas, aflitas, pedindo oração, pedindo uma palavra, pedindo um conselho num momento difícil que estava vivendo. E Romualdo, foi só um negócio esfriar, amansar, resolver. Vida que segue. Se esquece de tudo. Se esquece do voto que fez. Eu aconselhei um rapaz há um tempo atrás que estava passando por um momento difícil. E eu não sou um cara que fico falando para as pessoas vir para a igreja, não. Convido às vezes, mas não forço ninguém a estar na igreja. E ele falou para mim assim: ô Dani, resolvendo essa situação, agora eu vou começar a ir até no culto de estudo da palavra na quarta-feira. Eu assim, cara, legal, vai ser bom. O camarada veio um culto. Depois de 2, 3 semanas o negócio estava resolvido. Pergunta se apareceu de novo. Às vezes a gente fala que vai fazer algumas coisas para Deus, sabe? Deus, eu vou te dar isso. Deus, se tu me conceder isso, eu vou ir até aquele lugar, eu vou ajudar aquelas pessoas. Deus, se tu me abençoar dessa forma aqui, Senhor, eu vou te entregar isso aqui. Quantos votos que nós fazemos ao Senhor, meu querido, que nós não cumprimos? Alguns meses atrás, eu estava para fazer um negócio no meu trabalho e eu falei para Deus assim: Deus, se der certo esse negócio aí, eu vou pegar um valor em dinheiro e eu vou entregar para minha esposa. Minha esposa está lá atrás e não me deixa mentir. Eu vou pegar um valor em dinheiro e vou deixar na mão dela para que ela venha dar uma oferta para quem ela quiser. Não vou opinar, não vou decidir, tu que vais tocar no coração dela e vai fazer isso. Se der certo, Senhor, está aqui esse valor. Sabe o que aconteceu, irmãos? O negócio não deu certo. Só que aí Deus chegou para mim e falou assim: tu só vais dar porque o negócio iria dar certo? Tu só vais fazer o bem porque o negócio... Tudo certo, irmãos. Voltando aqui. Tu só vais dar porque o negócio iria dar certo? Eu disse: não, Deus, me perdoa. Eu separei o valor, não deu certo. Deixei com a Samara. Tá com ela. Depois de 1 semana e meia, o negócio apareceu de novo para mim e deu certo. E deu certo. A gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel. Diz o texto de 1 Samuel capítulo 2, verso 21, que Ana teve 6 filhos. E alguns dizem, baseado no texto de 1 Samuel capítulo 1, verso 8, que Penina teve 5.
aquela que afrontava Ana constantemente, no fim da história, Vera, teve menos filhos que a estéril. Quem são os filhos de Penina? Você conhece o nome de algum? A Bíblia não menciona nada sobre os filhos de Penina. Sabe quem era o filho de Ana? O filho da promessa? Samuel. Samuel foi o grande juiz de Israel. O maior sacerdote, talvez, que Israel já teve. Samuel foi rei. Ele governou a nação durante anos. Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel, ele ungiu o maior rei de todos, chamado Davi. Da descendência de Davi veio o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus. Por causa da aflição de uma mulher que passou por um momento difícil e se colocou diante de Deus, Deus abençoou uma nação. Sabe por que Deus tem cerrado a tua madre? Porque Ele vai abrir no momento certo, não somente para te deixar feliz, mas porque Ele está pensando numa nação, Ele está pensando nos outros, Ele está pensando no seu povo, Ele está pensando em muita gente, não só em você. E Deus, Ele é poderoso para te dar infinitamente mais daquilo que você espera. Ana queria um filho, Deus deu 6 para ela. Ana queria um filho para estar debaixo da saia dela. Deus deu o grande profeta, sacerdote, rei de Israel, Samuel. Você está querendo um alívio para a tua alma. Deus está dizendo: meu filho, espere, porque Samuel está vindo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quem muito sofre, muito tem para ensinar aos outros. Aprenda isso. Quem muito já foi provado, muito Deus tem a fazer na sua vida. As grandes fornalhas da nossa vida não são para nos matar, mas são para nos lapidar e revelar o grande valor que nós temos. Amém? Nós somos uma pedra preciosa. Nós não somos qualquer metal. Nós somos uma pedra preciosa. E uma pedra preciosa precisa ser lapidada. Uma pedra preciosa precisa ser trabalhada. Uma pedra preciosa precisa passar por processos muitas vezes difíceis, para que o seu valor seja revelado. Se você puder, abrace a pessoa que está do seu lado nesse instante. Nós vamos orar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Eu quero orar, Senhor, nesse momento pelos teus filhos, pela tua igreja, por aqueles que estão aqui, Senhor, por aqueles que estão nos seus lares. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa produzir vida em nós. Samuel não veio no tempo de Ana. Samuel veio no tempo de Deus. Samuel não veio no tempo de Ana. Samuel veio no tempo de Deus. Não foi somente Ana que foi abençoada, Israel foi abençoada. Pai, que o Senhor traga descanso no nosso coração, Pai. Que o Senhor traga descanso no nosso coração diante de situações difíceis, angustiantes que temos vivido. Que possamos colocar o nosso entendimento em prática,
confiando que Deus é poderoso, que Deus não perdeu o controle de nada. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares e nos dê uma semana abençoada para a Tua glória. Assim nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Vá na paz de Jesus, que Deus te abençoe. Uma boa semana. Deus te abençoe.